Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, ele ouviu uma voz do céu dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É o meu filho no qual eu tenho todo o meu prazer, em quem a minha alma se deleita, em quem eu tenho alegria. O pai se alegrou pelo fato do filho ser obediente. Hoje é o dia que nós no Brasil costumamos lembrar, o Dia dos Pais. E o maior presente que um pai pode receber, tem pai aqui? Deixa eu ver se tem pai aqui. Tem pai aqui? O maior presente que um pai pode receber é ver os filhos caminhando em obediência. Que alegria, né, Alex? Até eu me emocionei ao vê-lo aqui. É uma alegria ver que os filhos estão se decidindo por seguir o Deus de seus pais. Aleluia. Agora, depois que Jesus foi batizado, diz a Bíblia que ele foi pelo Espírito conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em outras palavras, não vai ser fácil a caminhada, mas é importante que você entenda que uma vez batizado, a sua fé será aprovada, mas é para você ser aprovado. Você tem um pai, um pai que está cuidando de você, por isso não temas, amém? É com alegria que quero convidar aqui à frente nosso querido evangelista Marino, que tem sido um bom pai. Ontem foi o Luquinhas pregando, o filho dele pregando na rede de adolescentes, na rede teen, e hoje é o pai que prega. Vamos orar por ele. Deus Pai, nós queremos render graças ao teu glorioso nome. Senhor, a nossa alegria é te servir. O nosso prazer é estar na tua casa, é estar na tua presença, Senhor. Meu Deus, não há presente maior para o nosso coração, meu Deus, de ver que os teus filhos andam na verdade. Pai, agora, Senhor, abençoe o irmão Marino nas tuas mãos, usa-o com poder, com graça, autoridade, fala ao nosso coração, meu Deus, nós rogamos que a tua palavra flua como rio de vida, Senhor, trazendo esperança, transformação, nós rogamos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças e paz a todos, amém? Temos um pouco de tempo, o tempo está suficiente, e eu quero orar com vocês mais um pouco, amém? Aleluia. Eu estava conversando com o Senhor, de domingo para cá, depois que o pastor Wilson falou para mim que eu estaria trazendo a palavra. É lógico que a gente fica com temor, porque a gente está falando sobre a noiva de Cristo. E eu ontem passei, a partir das 3 horas da tarde, eu fui para o meu recanto de oração ali no meu terreno e fiquei até as 9 da noite ali orando, na minha casinha ali, conversando com o Senhor. Porque não é fácil. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu ali falando com o Pai, falei: Senhor, é uma responsabilidade grande. O Espírito Santo falou para mim: olha, filho, quero te usar como tem te usado para fora no evangelismo, como uma palavra levada aos corações, e tudo o que o Senhor ministrou no meu coração tem a ver tudo com o dia de hoje, que Ele preparou para a gente estar desfrutando da presença dEle, nessa tarde maravilhosa, que só Ele pode fazer, só Ele conhece o meu coração e o seu coração, amém? Nós temos um pouquinho de tempo, eu quero agora, nesse momento, com você, orar. Deus, Espírito Santo, envolve esse lugar com a tua glória, Senhor. Não somos merecedores, mas tu és um Deus, Papai, misericordioso. Papai querido, ouve aqui, Senhor, no teu altar, pessoas aqui, Senhor, confirmando um compromisso contigo, Senhor, de andar, Senhor, oh Papai querido, nos teus caminhos, nas suas pisaduras. Nós cremos, Papai querido, num tempo novo, num tempo, Papai querido, de muitas, Papai, almas se rendendo aos teus pés, Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde, Pai, necessitado de ouvir a tua voz, Senhor. Usa a minha vida, Papai querido, como
Já foi orado aqui como instrumento em tuas mãos. Somos apenas um vaso de barro em tuas mãos. Papai, que somos carentes do teu Espírito. Tu conhece, papai, que das nossas limitações. Por isso eu me rendo na tua presença nessa tarde. Usa-me, Senhor, para que fale a tua igreja, Senhor, aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir de ti. Não somos, papai querido, os melhores, papai querido. Não somos, papai, escolhido porque somos melhores. Mas somos, papai, de instrumento nessa tarde, para que a tua voz ocorra, papai querido, aos corações. Saia lá fora, papai querido, Senhor, com ousadia, papai, no teu Espírito, Senhor. E nesse momento, meu Pai, que todo espírito, papai querido, que não provém de ti, todo espírito de cansaço, papai querido, no poder do nome de Jesus, toda distração seja anulada agora no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder que é dado sobre a terra através da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem se assentar e fica à vontade nesse momento agora. Eu quero agora, o Senhor me deu uma palavra, tem tudo a ver para você que vai descer as águas. Como já tem falado, a caminhada não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos dá essa palavra de ânimo para mim e para você. Eu me alegro na presença de Deus nessa tarde, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra que eu quero compartilhar aqui, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10. A vocação dos discípulos. Aleluias. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Mateus 10, a partir do verso 1 em diante, amém? Vamos para o primeiro capítulo 1 aqui, um discipulado da parte do Senhor para nossas vidas, amém? A palavra do Senhor fala aqui, todos acharam, todos com a Bíblia na mão? Amém. Aquele que não está com a palavra, encosta perto daquele, para nós poder estar acompanhando a leitura da palavra. Temos um bom tempo, eu quero ser breve na palavra e tirar um bom tempo para nós estar orando, porque eu creio que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade, há cura e há milagres. O Senhor costuma me usar muito nos campos de evangelismo, eu sou muito sensível e eu quero que Deus me use da mesma maneira aqui. Muito sensível em tudo aquilo que está ocorrendo no decorrer do culto. Peço nesse momento que você não se distraia com nada. Se o seu telefone estiver ativado, se for possível, aquele que está usando como Bíblia, mas aquele que não está, guarde o seu telefone, seja sensível àquilo que Deus vai falar no teu coração. Deus é bom e Ele é misericordioso. Mateus 10, palavra do Senhor. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E estes 12 enviou Jesus, ordenou, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrar em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebei, de graça dai. A minha Bíblia talvez está numa versão diferente da tua, mas eu quero agora, nesse momento, pedir ao Espírito Santo que venha ministrar os nossos corações. Nesse momento aqui, Jesus fala sobre a obediência, sobre o serviço e a obediência à obra, a comunhão com Ele. Nós olhamos aqui, talvez você, como está caminhando agora, você está fazendo um compromisso na fé com o Senhor, um compromisso de batismo. Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus, Ele conduziu um grupo de Galileu completamente
crus e despreparado para uma jornada de transformação até levá-lo a uma equipe apostólica atualmente compromissada e frutífera no reino de Deus. Talvez você se assusta, talvez, com muitas coisas sobre o Evangelho. Quando Jesus nos chama a mim e a você, nós podemos olhar que o Evangelho não é fácil. Não é fácil. Jesus, ele chama aqueles homens ali, ao seu ministério, o primeiro dos ministérios de Jesus, os primeiros guiadores, Jesus atraiu e designou os 12, mesmo sem conhecer profundamente, até tê-lo testado através de apenas um convite para segui-lo. Apenas um convite. Deus, ele me convidou e te convidou para uma jornada na fé, nos levando a desafios na nossa jornada na fé. Não é fácil. Há desafios que nós podemos estar enfrentando a cada dia. Nós olhamos aqui na passagem, ainda no livro de Mateus, vocês não precisam abrir, Mateus capítulo 14, 13 em diante. Jesus pega aqueles discípulos, ele começa a andar com aqueles discípulos, instruindo, discipulando, ensinando, vendo milagres. E aqueles discípulos começaram a seguir Jesus animado, porque via tanta coisa acontecendo, milagres acontecendo através de Jesus. E Jesus leva ele num milagre tremendo, onde fala ali em Mateus 14, 13, fala da multiplicação de pães. Aí ele fala, na palavra do Senhor, que Jesus chega a um lugar. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando a multidões sobejavam, seguiram a pé desde a cidade. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e se compadeceu de grande compaixão. Curou a todos os seus enfermos. E chegando à tarde, aproximou-se dele os discípulos, dizendo: o lugar já é deserto e a hora já é passada. Despede a multidões para que vão às aldeias comprar o que comer. E Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, dá-lhe vós de comer. Deus nos chama ao Evangelho. E às vezes, vendo os milagres de Deus através de nossas vidas, os milagres de Jesus, e aqui Jesus, ele olha aquela multidão, os discípulos olham a visão, vendo os milagres, Jesus curou a todos, e ali os discípulos olham para Jesus e falam: olha, já é tarde, vamos despedi-lo para que vão até as aldeias comprar pão. E Jesus fala: dá-lhe vós de comer. Quando nós falamos dá-lhe vós de comer, aqui fala de alimento, mas nós que seguimos as pisadas de Cristo, nós temos que ter um bom alimento espiritual para saciar a alma daquele que estão andando sobre as pisaduras de Jesus e através de olhar para nossas vidas. Às vezes queremos, diante das situações difíceis da nossa vida, queremos transferir a responsabilidade para Deus, para Jesus. Olha, até aqui eu posso. Mas não, Jesus fala: dá-lhe vós de comer. Dá-lhe vós de comer. Então, um dos discípulos de Jesus aqui, ele fala: então,
Eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo dado graça, e tendo mandado as multidões que se inclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e abençoou, e partindo os pães aos seus discípulos, os discípulos a multidões. Olha que coisa tremenda que Deus faz através da nossa vida. Estou com um pouco de dor, não se preocupe, mas estou aqui levando a palavra do Senhor. É a alegria do meu coração. Deus é bom com as nossas vidas. Primeiramente, Jesus olha para aquela multidão, como nós estamos olhando aqui, eu estou olhando para vocês, representando a Jesus aqui para a tua vida, levando uma palavra aqui. No mundo tem muitas aflições, tem muitas advergências em nossas vidas. Às vezes paramos diante de situações que nós achamos que não podemos continuar mais andando. Diante de uma situação como essa, os discípulos vejam aqui, difícil. Quanta gente, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: dá a voz de comer. Então Jesus olha para aquela situação, e ele pega os pães, ergue ao céu e dá graça ao Pai, e olha para os discípulos, e sai distribuindo para os discípulos. Agora distribui a multidão. Nós passamos tempos dentro da casa do Senhor, domingo após domingo, e às vezes nós questionamos diante de situações: Senhor, será que eu posso? Quando Jesus chama aqueles discípulos para a obra, ele não chamou porque eram os melhores, não chamou porque eram os capacitados, não chamou porque tinha o seu nível universitário. Apenas foi um convite, como ele fez para mim e para você. Ele não olhou nível de capacitação nenhuma, porque quem capacita é Ele. Ele olha para mim e para você. Ele não vê uma pessoa capacitada, porque se nós achamos que nós somos capacitados, nós estamos fora da qualificação dele. Você já está pronto. Então, mas quando ele chama, ele quer tirar tudo aquilo que é do homem, toda a capacidade humana, para que onde o Espírito dele possa agir com poder e glória. Quando o homem sente o achismo dentro do seu coração, nós podemos falar: Deus, a minha oração aqui nessa tarde, para mim chegar até aqui em cima, foi com muito temor, porque eu sei quem eu estou representando aqui. Estou representando aquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele derramou na cruz do Calvário um sangue precioso, para falar para você nessa tarde que você é preciosa aos olhos do Senhor. Eu vou falar algo para você nessa tarde, você que está dentro aqui da igreja. Sabe por que você não deu certo lá fora no mundo? Porque Deus tinha um plano na sua vida. Se não deu certo lá, porque Deus tinha um plano na sua vida. Às vezes questionamos as coisas de Deus. E Jesus olha aqui para aqueles discípulos aqui, e o discípulo fica animado, cheio de ânimo. Poxa, que maravilha! Aqui eu pregando a palavra, eu levando pão, olha, multiplicando através da minha mão. A sua mão é abençoada para multiplicar as coisas de Deus. Deus te capacita. Quem faz a obra é Ele. Não somos dependentes de homens, somos apenas dependentes dEle.
somos totalmente dependentes de Deus. Eu sou dependente dele em tudo na minha vida. Deus está fazendo algo na minha vida esses últimos meses. Há 3 meses para cá, Deus está movendo. Meu Senhor da glória, como que Deus está movendo a minha vida. Eu me alegro em tudo isso que eu estou passando. Eu me alegro na presença de Deus. Me alegro porque tudo está no controle dEle. A sua vida está no controle dEle. Não fugiu nada do controle dEle. Mas há momentos em nossas vidas, meu irmão, que nós, às vezes, vem aquela luta depois de milagres e coisas tremendas que Deus faz. Os discípulos de Jesus, vocês não precisam abrir, também aqui, no 17:14, a gente veja na palavra de Deus aqui que Jesus, quando chegaram a multidão aproximando-se de Jesus, um homem que ajoelhando diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. E depois os discípulos, aproximando-se de Jesus a particular, perguntou-lhe: por que não podemos expulsá-lo? Disse ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Os discípulos tinham vivido um momento de maravilhas na presença de Deus, mas houve um momento difícil, um momento de incredulidade no coração deles. E nós, como crente, às vezes passa no nosso coração dúvidas em situações que nós estamos vivendo. Cadê Jesus? Cadê Ele? Senhor, essa situação está difícil. Será que eu posso impor as mãos sobre aquela pessoa? Será que eu posso expulsar aquele demônio? Questionamento na fé. Somos humanos e às vezes vem isso em nosso coração. Já passei isso muitas vezes. Questionamento. E Jesus anima-os de novo na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E vendo Jesus que anima aqueles discípulos dele ali, a gente veja na palavra de Deus tantos milagres, tantas coisas, maravilhas de Jesus, olhando situações como ali o Bartimeu, seguindo a multidão, gritando ali. Jesus para tudo, para ouvir uma voz no meio da multidão. Sabia que Jesus, talvez no nosso local de trabalho, aonde, no nosso dia a dia, no mundo circular, nas nossas situações difíceis que nós clamamos a Deus, clamando por situações que talvez, Senhor, está difícil. Pode estar o barulho, a situação que for, Ele ouve o clamor dos seus filhos. Lá tem alguém clamando por mim. Tem alguém, eu escutei uma voz com clamor a mim. E Jesus para tudo. Para ouvir somente a tua voz. Hoje na oração da manhã,
teve uma palavra tremenda aqui. E houve um trecho da palavra que foi citado ali, onde Sadraque, Mesaque e Abednego entra dentro de uma fornalha. Por mais que às vezes você precise entrar dentro de uma fornalha, em situações que você ou eu estejamos vivendo. Aqueles homens sabiam que a confiança não estava neles, mas estava em Jesus. E aqueles homens resolvem entrar dentro da fornalha. E me fez a pensar, quantas cadeiras vazias, preocupada com o corona, dentro de casa, às vezes, se distraindo com alguma coisa, talvez menos com a palavra de Deus. E me fez a pensar, aqueles homens resolveram entrar dentro da fornalha, como nós estamos aqui dentro, aonde Jesus está. E aqueles homens que foram jogar aqueles homens lá dentro da fornalha, eles morreram lá fora, mas dentro da fornalha havia vida, porque aonde Jesus está a vida e a abundância. Não tenha medo do que está se passando lá fora e ao mundo, confia nele e do mais tudo ele fará para a tua vida. É promessa dele. Deus nunca vai nos chamar para o evangelho falido. O evangelho dele é vida para nós, é vida para a igreja. Mas a igreja precisa ter a consciência disso. A quem nós estamos servindo? Há um desafio para você e para mim, para você que vai batizar e para mim que já foi batizado. Não é fácil. Eu me alegro, não conheço a todos, mas eu conheço o filho do Alex. Peguei no colo quando era pequeno. Assim é um discipulado de um pai. É um tempo de paternidade para nossas vidas agora. Paternidade. Deus, ele está alinhando a igreja dele, o coração dos filhos com o coração do pai. Alinhando nossos corações. Não é tempo mais para nós estarmos planejando coisas supérfluas para as nossas vidas. É tempo de buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É tempo da igreja, ela está se despertando. Esposa, esposo, orando em todo o tempo. Estou numa busca contínua na minha casa com a minha esposa, meus filhos. Tenho buscado tanto de Deus, tanto de Deus. E Deus, há momentos que às vezes Ele se cala para que nós continuamos buscando a presença dEle. Porque às vezes quando Ele responde, às vezes nós paramos. Aqui no livro de João, capítulo 6, os discípulos de Jesus os seguia, e de repente, depois daquela multiplicação tremenda dos pães ali, Jesus, ele olha para aquela multidão, e ele fala uma palavra, depois que todos estavam cheios, comeu bastante, então Jesus começa a falar de coisas mais importantes do reino do céu.
Quando Jesus ele cura a todos. Se você olhar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, ali Jesus ele teve compaixão, curou a todos e ensinava-lhe acerca do reino do céu e a sua justiça. Ele nunca apenas alimentou, mas ele falava da palavra dele. Ele queria que entrasse no coração dos discípulos, da multidão, acerca do reino dos céus. E aqui no 6,60, Jesus ele fala, muito, pois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhe, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Mas algum de vós que não crê, pois Jesus subiu desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que havia de entregar? E continuou, pois isto vos disse, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concebido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E perguntou Jesus aos 12, queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, contudo um de vós é o diabo. Ali tinha um dos discípulos de Jesus. A multidão se alimentou e foi saindo um por um. E apenas ficou algum deles. Nós não seguimos a Jesus porque aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós seguimos porque nós sabemos que Ele é Deus, por uma decisão nossa. Eu me recordo de uma vez, o pastor falou algo importante que ficou no meu coração. E nas minhas pregações, às vezes fora, Deus me leva a esse sentido. De 3 tipos de pessoas que seguem a Jesus: multidão, discípulo e íntimo. A multidão segue por aquilo que Ele pode oferecer. Os discípulos seguem porque sabe quem Ele é, Senhor. Mas os discípulos seguem porque decidiu amar Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas, a decisão. Amar Ele. Colocar Ele em primeiro plano em nossa vida maravilha. É saber que Ele que é dono da nossa casa, é dono da nossa vida, é dono do ar que nós respiramos. É saber que tudo está sobre o seu controle, diante das situações que nós vivemos. Mas os discípulos aqui, muitos pararam no meio do caminho. E Jesus olha para os 12 ali, como olha para mim e para você. Vamos abandonar? Ou nós temos a convicção no nosso coração que só Ele tem a palavra de vida eterna para mim e para você? Não para. Eu sei a situação que estou vivendo.
porque é minha, mas eu não sei a tua, do teu coração. Mas tem um que sabe. Deus, Jesus, Ele sabe o que o seu coração está sentindo nesse momento. E Ele manda dizer para você, que você, se nós andamos segundo a pisadura dEle, há uma resposta de Deus para você. Há algo de Deus para você. Não podemos negociar com Deus. Apenas depositar diante da presença dEle 10, 15 minutos, um dia de domingo apenas na presença dEle e adquirir dEle os benefícios. Ele quer apenas de mim e de você o nosso coração somente. Deus quer o nosso coração. Como está o nosso coração dividido, às vezes? Às vezes paramos diante de uma tela de uma televisão, num bom filme, que não é errado isso, um bom filme, com nossos olhos, mas diante da presença de Deus num culto, às vezes distrai você cochila, ainda quer receber algo de Deus. Não é bem assim. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Ele é amor. Mas a palavra fala também que Ele é fogo consumidor. Ele quer o meu coração, o seu coração por inteiro. Ele quer fazer que a igreja dele ande em novidade de vida. Ele quer que a igreja dele saia do conformismo. Muda a tua história, meu irmão. Muda ela. Como está dentro da sua casa? Tem oração lá dentro? Tem culto ao Senhor lá dentro? Como está a nossa vida? Precisamos trazer a presença de Deus dentro da nossa casa de novo. Não somente aqui. Lá eu vou estar perto dos irmãos. Não apenas uma emoção barata. Mas aqui dentro há o poder de Deus. Aqui dentro há o poder de Deus, mas esse poder de Deus, ele tem que ser levado para dentro da nossa casa, dentro das fábricas, dentro da onde nós andamos. As pessoas lá fora, como os discípulos olhavam em Jesus, os milagres, as pessoas lá fora olham para mim e para você. Eu me lembro quando o Alan trabalhava comigo ali na Quioa. Ele trabalhava numa ponta e eu trabalhava na outra. Às vezes ele olhava de lá, ele estava chorando, eu estava chorando de lá, olhando para as almas. Senhor da alma, Senhor. E ele largava tudo, ele vinha correndo e me abraçava no corredor. Paixão. E as pessoas olhavam aquilo ali e falavam: esse cara é louco. E muitas pessoas, elas se rendiam aos pés do Senhor, porque havia ali pessoas que estavam olhando para mim, para você. Um rapaz que hoje, ele tem 2 filhas no Brasil. Ele olhou para mim, trabalhava junto com o Ala. A Ala fazia dandore para ele. Ele olhou: o que vocês fazem nessa loucura? Eu falei: olha, é Deus em nossas vidas. Ele falou para mim: então ora por mim. A minha esposa, ela está fazendo tratamento, ela não pode ter filho. E veio na hora, eu falei: olha, dá sua mão. Era 5 horas da tarde. Eu falei: olha, eu vou orar sobre as tuas mãos. Você vai até na tua casa, sem conversar com ninguém. Se alguém conversar com você, foi loucura. Não responde. E põe a mão sobre o ventre da sua esposa. 2 semanas depois, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava grávida. Hoje tem 2 filhos ali no Brasil. E serve ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando para discípulo aqui. Eu estou falando que dentro de você há um poder de Deus. Não é limitado somente para pastores, demais, presbítero, diácono, evangelitas. Não está restrito somente a nós, mas a discípulo do Senhor.
Por que os discípulos não expulsavam o demônio daquele menino? Se sentiu diante de uma situação qual amedrontavam eles. Quando Jesus chega ali em Gadara, ele pisa apenas dentro de Gadara. Ao tocar o solo daquele lugar, o Espírito veio de encontro a ele, rogando, se ajoelhando, se humilhando diante da presença de Deus. Aonde eu e você pisa, é o reino de Deus que está sendo pisado ali. Por isso eu quero encorajar você nessa tarde. Não tema diante das situações que você está vivendo. Aonde você está, você não é apenas um, você é a maioria, representando a Cristo. Expulsa os demônios. Expulsa as situações que te afrontam a tua vida. O trabalho do inimigo é colocar em mim e você medo, para que nós andamos de cabeça baixa e às vezes deixando em dúvida o nosso coração, a nossa fé. Tem fé no coração de vocês? Tem discípulo do Senhor aqui? Crê no poder de Deus na sua vida? Crê que Jesus pode usar a sua vida? Não vai se abalar diante das situações? Às vezes somos provados. E um dia eu estava aqui num culto, há muitos anos atrás, tempo do Val e tempo da Raquel, da diaconisa Mara, pequenininha. Eu falei: Deus, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. A minha vida é sua. E de repente era num domingo, quando foi 3 horas da manhã, a diaconisa Mara me liga: pode orar pela Raquel, vem no hospital orar pela Raquel, ela está aqui no hospital. Eu fui no hospital, orei por ela, cheguei em casa, ia trabalhar na segunda, cheguei em casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a Cirlei me liga, Cirlei Duval: Marino, na mesma madrugada, você pode vir aqui no hospital orar pelo Ariel? Fui no hospital orar. Cheguei em casa, já ponhei o uniforme e fui para a fábrica, e Deus fez milagre. Quando nós colocamos a nossa vida, Senhor, usa a minha vida, Senhor, Ele coloca situações para que nós possamos ser experimentados no trabalho dEle. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, o mundo lá fora está um caos. Se acaba esse vírus, de repente vem outro, porque a palavra do Senhor fala que o mundo vai de mal a pior. A cada dia precisamos se agarrar mais a Cristo, porque somente Ele tem a resposta para mim e para você. Nós só podemos achar resposta em Jesus. Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Deus, Ele não mudou, não há variação de mudança. A resposta em Deus para você. Há uma resposta para o teu coração nessa tarde. Saia convicto daqui, que Ele te ama. Ele não chamou você simplesmente para estar sentado aqui, mas para ir pregar a palavra dele lá fora, onde há pessoas suicidando, sem destino, indo para o inferno. Há um jovem, uma recente notícia no Brasil, que ele estava com corona, e de repente ele falou: eu não vou sofrer isso. E ele tirou a sua vida. Talvez do corona ele deveria ser sarado e teria um lugar no céu, se alguém pregar essa palavra. Há uma resposta
para o mundo lá fora através da sua vida. Há pessoas carentes lá fora. Jesus não chamou esses discípulos aqui apenas para pregar somente para eles. Chamou para prepará-los para que o evangelho chegasse até hoje a mim e a você. Apóstolo Paulo, ele tomou a convicção no seu coração do evangelho, que apóstolo Paulo sozinho, ele evangelizou não apenas um país, um estado, mas ele evangelizou um continente, crendo no poder de Deus sobre a vida dele. Toyota é pequeno, o seu Dante e meu Dante é pequeno. O que temos feito? Eu quero reservar esses 10 minutos que me restam agora para orar com você. Eu não sei se tem visitante aqui, você não se sinta constrangido, mas eu sei que tem discípulo aqui. Eu vou fazer um apelo nessa tarde, para aqueles que estavam talvez desviados do caminho do Senhor, e lá fora ele viu que experimentou de tudo, mas ele percebeu que lá fora não tinha nada do que ele precisava encher o teu coração, e resolveu hoje, no dia de hoje, falou: Senhor, hoje eu vou de volta, Pai, à tua casa. Hoje eu vou voltar. Hoje eu vou voltar porque eu quero a comunhão contigo. E outro é para aqueles que se sentem fracos na fé, no meio de situações que têm sido afrontado e que quer se fortalecer. E o outro é para aqueles que estão inconformados com a situação que está vivendo, mesmo na presença de Deus, mas ele quer mais. Ele quer mais, ele quer ser cheio, ele quer exalar o perfume de Cristo, ele quer nessa tarde mostrar lá fora que ele é realmente um discípulo do Senhor, não é apenas um agente secreto de Jesus. Ele quer analar o perfume de Jesus ao lugar onde ele passa, quer ser percebido pelas pessoas que não conhecem Jesus. Olha aqui, olha, passou alguém perto de mim que tem resposta para mim, resposta porque eu estou buscando. Eu quero te pedir para que você nessa tarde fique de pé. É uma palavra simples, mas é uma palavra para a igreja, é uma palavra para você, igreja do Senhor Jesus Cristo. Saiba no seu coração que você não é uma pessoa qualquer na face da terra. Você é um representante da igreja, representante de Deus na face da terra. Você é filho. Você é filho de Deus. Se você crê no seu coração, há uma resposta para o teu coração nessa tarde. Senhor nosso Deus, nessa tarde, meu Pai, se tiver alguém nessa tarde, Papai querido, inconformado com aquilo que está vivendo, meu Pai, Senhor, nessa tarde eu quero orar, Papai querido, para que todo medo, toda, Papai querido, sentimento, Papai querido, Senhor, de medo nos seus corações nessa tarde, traz convicção, Papai querido, de pecado. Traz convicção nessa tarde, Senhor, que só o Senhor pode mudar, Senhor. A resposta, Papai querido, somente no Senhor Jesus Cristo. Deus, impacta o nosso coração nessa tarde. Espírito Santo de Deus, envolve, Papai querido, o nosso coração, Papai querido, com o teu nessa tarde. Queremos viver, Papai querido, nessa tarde, Pai, viver, Papai, do teu evangelho, viver, Papai querido, aquilo que é pregado, aquilo, Papai querido, que sai da tua palavra. Não queremos se conformar, Papai querido, com as situações, mas queremos fazer a diferença nessa tarde, meu Pai. Oh Deus, usa nossas vidas para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Pai, toma, Papai querido, cada vida que se faz presente aqui nesse lugar, meu Pai. Senhor, usa-nos, Senhor, nessa tarde, Pai. Toca os corações, Espírito Santo. Envolve, toca ele, Senhor. Toca ela, Senhor. Toca, Senhor.
Traz, Pai. Só o Senhor pode entrar nos nossos corações, Pai. Espírito Santo, assopra. Oh, Senhor, assopra em nossos corações, Espírito Santo. Tu és bom, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando aos corações, Pai. Vai tocando, Espírito Santo. Traz, papai querido, convicção no nosso coração nessa tarde, Pai. Traz, Espírito Santo. Assopra, Pai. Assopra, Senhor. Tu és bom. Oh, Senhor, Tu és bom, Espírito Santo. Vem assoprando, Pai. Toca no coração dela, Pai. Toca no coração dele, Senhor. Tu és, papai querido, aquele papai que sabe tocar com sensibilidade em nosso coração, Pai. Oh, Senhor, Tu paraste, Pai, no meio da multidão por um sussurro de uma voz. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus para, porque Ele está ouvindo do seu coração um clamor lá dentro. Assopra, Espírito Santo. Hoje nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Nós temos Ele. Nós temos o Consolador. Não temas, filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo para que você anda sobre as minhas pisaduras. Eu guio você pela mão, eu seguro nas tuas mãos, eu faço andar em novidade de vida, eu faço andar em segurança, eu faço andar nessa tarde. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, não pare diante das situações. Seja convicto nessa tarde. Eu sou contigo. Eu não te chamei para parar no meio das situações. Diga o mar que se abre, diz as situações que saia. Tenha fé. Tenha fé. Não para. O mar pode abrir. O nosso Deus não mudou. Alimento para você nessa tarde. Não questiona. Seja forte. Não olha para a situação, se é maior do que você, mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Nós não servimos um Deus pequeno, nós servimos um Deus grande. Nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que Ele pode suprir as suas necessidades. Alimento para a tua vida nessa tarde. Alimento, ó Deus, suprindo nessa tarde o seu celeiro na tua casa. A Deus suprindo as necessidades para você nas suas atividades que você precisa, nas coisas que você tem, os compromissos seus. Deus está dando respaldo para você. Não para. Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma convicção, igreja. Não para diante das situações. Não para. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja convicto que Deus é Deus e Ele não mudou e não há variação de mudança. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, o WhatsApp aí,